Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Por meio dessa opção, você apoia o canal selecionando uma entre as 3 opções de assinaturas disponíveis, na contrapartida do recebimento de benefícios e conteúdos exclusivos correspondentes à opção selecionada. Saiba mais clicando no botão Seja Membro e conheça essa nova forma de apoiar o canal, que oferece um retorno proporcional ao tamanho do seu apoio. E, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. As origens da civilização chinesa. Segundo a mitologia chinesa, até o alvorecer do segundo milênio AEC, as regiões do extremo oriente da Ásia, onde hoje se encontra o território da China, haviam sido sucessivamente governadas, primeiro pelos 3 Augustos e depois pelos 5 imperadores. Esses 3 Augustos teriam sido governantes com origens divinas, os quais, assim como os patriarcas bíblicos, os manus védicos, os mitológicos reis sumérios e os míticos reis egípcios, teriam vivido um tempo de vida extremamente longevo, que no caso chinês foi medido em milhares de anos. De acordo com antigos textos chineses, os 3 Augustos teriam usado seus poderes divinos para melhorar a vida das pessoas, e a sua longevidade seria fruto de sua grande virtude, a qual proporcionou um longo período de paz e prosperidade para o povo da região. A mitologia chinesa narra que, na sequência dos 3 Augustos, a região teria sido governada pelos 5 imperadores, os quais eram reis sábios, de moral perfeita e que teriam governado entre 2850 e 2200 AEC. Os registros históricos demonstram que a primeira dinastia chinesa, a dinastia Shang, só surgiria mais tarde, já por volta de 1550 AEC. Mas, segundo alguns autores, ao longo dos primeiros séculos do segundo milênio AEC, a região da China teria sido governada por uma controversa dinastia anterior, a dinastia Xia, a qual é frequentemente classificada como mitológica por diversos autores, e que se relaciona a um destacado evento descrito pela mitologia chinesa, conhecido como a Grande Enchente da China. Mas qualquer que seja a verdade que se esconde por trás dos mitos chineses, o fato é que, no início do segundo milênio AEC, a região da China ainda vivia um período proto-civilizacional. As origens da civilização na Mesoamérica. Numa época em que a China atravessava o seu período proto-civilizacional, nas densas florestas tropicais da distante América Central, os olmecas começavam a deslizar pelos caudalosos rios da região em rústicas balsas de madeiras, transportando produtos agrícolas entre os povoados localizados nas suas margens. Nos séculos seguintes, eles criariam uma vasta rede comercial e expandiriam a sua influência em uma região quente e úmida, com altos índices pluviométricos, formada por montanhas, pântanos e cerrado. As cheias do rio depositavam férteis nutrientes nas margens, de forma que o surgimento de povoações praticantes da agricultura começou a se multiplicar na região ao longo do início do segundo milênio AEC. Os cientistas ainda estão analisando os sítios arqueológicos dessa que é a mais antiga civilização conhecida da Mesoamérica. Mas estima-se que no seu apogeu, que aconteceria só por volta da próxima virada de milênio, sua população seria de cerca de 350 mil habitantes.
Como é de costume nas regiões onde brotaram a civilização, o excedente da produção agrícola se tornou a base para a formação de uma sofisticada e organizada sociedade, na qual a hierarquia e a organização política e social estiveram voltadas para uma forte vocação de práticas comerciais e de atividades artísticas. As evidências indicam que ao longo dos primeiros séculos do segundo milênio AEC, os excedentes da produção agrícola permitiram a migração das populações e a formação das cidades, de forma que a divisão de trabalho pôde surgir na região. Nesse sentido, começaram a surgir escultores, tecelões, lapidadores e construtores, além de uma casta sacerdotal, uma elite governante, soldados e funcionários reais. Ao que parece, a atividade comercial era tão importante que ela era regulada diretamente pelos reis, que controlavam as principais rotas e cobravam tributos. Os mercadores eram também soldados, de forma que as caravanas comerciais eram escoltadas por guerreiros que protegiam os viajantes e as cargas. Essas circunstâncias permitiram uma experiência de integração entre as regiões isoladas da América Central, as quais viviam a fase proto-civilizacional da história da civilização olmeca no início do segundo milênio AEC. O avanço dos arianos e semitas sobre a Europa e a Mesopotâmia. No início do segundo milênio AEC, enquanto a civilização brotava na Mesoamérica e no Oriente da Ásia, o sudeste da Europa vivia uma movimentada Idade do Bronze, em função da chegada dos povos arianos a regiões como o Vale do Danúbio, a Península Balcânica, o Peloponeso e o norte da Península Itálica. Nessas regiões emergeriam as maiores forças civilizacionais do milênio seguinte, os gregos e os romanos. Mas, por volta de 2000 AEC, os arianos ainda estavam chegando às regiões centrais do continente europeu, de forma que o noroeste da Europa ainda vivia sob a égide da cultura neolítica. Na realidade, os arianos saídos das estepes haviam começado a passar pelo sudeste da Europa nos séculos anteriores e, no início do segundo milênio AEC, eles começaram a chegar e a se instalar na Anatólia, no Oriente Médio, no Cáucaso, no Planalto Iraniano, no norte da Índia e no deserto de Taklamakan, onde hoje se localiza a região mais ocidental da China. Em função da chegada dos povos de etnia branca, novas nações e civilizações de origem ariana e semita começaram a surgir, tanto em regiões até então dominadas pelos povos de etnia negra, os quais haviam fundado as bases civilizacionais da humanidade ainda durante a Era de Touro, quanto em regiões até então desocupadas. E, justamente em decorrência da chegada dos povos de etnia branca às cidades-estados independentes da Suméria, essas estavam com força e prestígio já totalmente combalidas na época de 2000 AEC. No seu lugar, o semita reino da Assíria, cujas raízes se encontravam no já extinto Império Acadiano, se consolidava nas regiões mais ao norte da Mesopotâmia, enquanto que o reino da Babilônia ainda começava a florescer nas regiões mais ao sul. Essas duas nações que surgiam no início do segundo milênio AEC, Babilônia e Assíria, eram reinos semitas, com a Babilônia apresentando maior inclinação para as erudições, enquanto que a Assíria demonstrava forte vocação para a violência militar. O surgimento dessas nações aconteceu por volta de 1900 AEC, época na qual a escrita hieróglifa minoica, que até os nossos dias ainda não foi decifrada, começou a ser amplamente empregada nos primeiros palácios recém-erguidos da ilha de Creta. Nessa época, enquanto os padrões civilizacionais avançavam entre os minoicos, a Babilônia florescia e a Assíria se consolidava, o Império Hitita lentamente começava a tomar forma na Anatólia. Mas seu apogeu só seria alcançado 3 séculos mais tarde.
O poderio militar do Império Hitita cresceria de tal forma que nos séculos seguintes ele seria o grande adversário do Egito na disputa pelo domínio sobre as terras do Levante entre os séculos 16 e 12 AEC. Os hititas eram um povo de origem ariana, falantes de uma língua indo-europeia, segundo a maioria dos autores, muito embora outros prefiram classificar a língua hitita como uma língua anatólica. Mas, qualquer que seja a filiação da língua hitita, o fato é que ela possuía uma escrita cuneiforme, a qual surgiria apenas nos séculos seguintes e que viria a ser decifrada no início do século XX. Mas o fato é que, nessa época de 1900 EC, quando a escrita silábica hitita ainda não havia surgido, os sistemas de escritas utilizados no mundo se limitavam à escrita cuneiforme da Mesopotâmia, à escrita hierática egípcia, à escrita hieróglifa do Vale do Indo, ainda não decifrada, à escrita cuneiforme elamita, também não decifrada, à escrita de quipos de Caral e à escrita linear minoica, que ainda mantém-se indecifrada. O poderoso Império Hitita encontraria seu fim só por volta de 1200 AEC, oportunidade na qual ele seria subjugado por uma coligação de povos marinheiros ainda pouco conhecida, mas que os nossos cientistas chamam de povos do mar. Mas, por volta dessa época, o Império Hitita ainda começava a se formar. O início do declínio arapiano e da ascensão védica. Ao mesmo tempo em que a civilização de Caral começava a declinar na longínqua América do Sul, no Vale do Indo o apogeu da civilização arapiana também chegava ao fim. A chegada dos primeiros arianos coincidiu com a fase arapiana final, conforme se verifica por meio dos registros arqueológicos, os quais demonstram que eles começaram a chegar à região do Vale do Indo aos poucos, ainda por volta de 2000 AEC. Não há vestígios de que esse encontro entre arapianos, povo de etnia negra, falantes do dravídico, e arianos, povo de etnia branca, falantes do indo-europeu, tenha se dado de maneira conflituosa. Na realidade, os vestígios arqueológicos sugerem que o que houve foi uma sucessão lenta e gradual entre os dois povos. Nesse sentido, há muita discussão entre os cientistas sobre se o que aconteceu na região do Vale do Indo foi uma invasão ou uma migração ariana. Da mesma forma, discute-se até que ponto a cultura arapiana, pré-estabelecida na região, exerceu influência na cultura védica ariana que a sucedeu. Mas quaisquer que tenham sido as circunstâncias, o fato é que o esvaziamento da civilização arapiana não ocorreu de maneira súbita. Evidências indicam, pelo contrário, que muitos dos elementos arapianos reaparecem na posterior cultura védica da região. Dando eco a esse entendimento, alguns autores sugerem que a religião védica dos povos arianos deriva, ainda que parcialmente, de elementos da cultura arapiana. Todas as evidências indicam ter havido uma coexistência entre esses dois povos na região do Vale do Indo, a qual perdurou por todo o segundo milênio AEC. No início dessa coexistência, quando os arianos chegaram à região dos vales férteis do Indo, a cultura arapiana ainda era forte e dominante, mas ao fim do milênio, a cultura arapiana já teria desaparecido, e a cultura védica ariana passaria a dominar não só a antiga região da civilização Harappa, mas também sobre outras regiões da Índia. A sequência geral dos fatos que envolve a chegada dos arianos à região é normalmente aceita pela maioria dos cientistas, muito embora a polêmica resida nos detalhes de como as coisas aconteceram. É senso comum que os arianos começaram a exercer domínio religioso, administrativo e militar sobre os antigos territórios arapianos, e depois o expandiram para a outra margem do deserto Thar, localizado a leste do Vale do Indo. E na sequência, os arianos védicos continuaram se expandindo em direção ao Oriente.
Não se sabe ao certo como, mas o fato é que os arianos acabaram por introduzir uma nova sociedade de cultura e língua védica na região. Eles também introduziram novas hierarquias políticas e religiosas, nas quais os dravidianos, entre eles os arapianos do Vale do Indo, acabaram por assumir uma posição submissa, tendo sido escravizados e organizados em castas inferiores. Mas o florescimento dessa sociedade ariana de cultura védica se daria um pouco mais tarde, entre 1700 e 1300 AEC, e abrangeria as antigas regiões do Vale do Indo ocupadas pela civilização Harappa, de onde se expandiria também para o leste, ao longo das regiões ao sul do Himalaia. O fim de ciclo no Vale do Indo e no Vale do Danúbio. As evidências demonstram que as sociedades do Vale do Indo e do Vale do Danúbio tiveram um fim que parece ter seguido um roteiro semelhante, carregado de incertezas. Ao que tudo indica, essas duas sociedades compartilhavam valores como pacifismo, unidade social e bem-estar da população. E ambas chegaram ao fim quando os arianos alcançaram suas terras. A chegada dos arianos ao Vale do Indo coincide com o início do esvaziamento das cidades arapianas, que se encontravam num elevado estágio civilizatório. E Harappa, assim como a Velha Europa, localizada às margens do Danúbio, não era uma sociedade militarizada. E em ambos os casos é controversa a forma como se deu o contato entre arianos e as populações pré-estabelecidas. Enquanto alguns autores entendem que esses contatos teriam se dado de maneira violenta e avassaladora, outros argumentam que ele teria sido pacífico e gradual. E, no caso do contato ariano com a Velha Europa, ele se deu entre povos geograficamente próximos e aparentados. É difícil dizer até que ponto o domínio ariano nessas regiões tenha se dado por meio do jugo militar ou de forte influência. Mas, qualquer que tenha sido a forma desse contato na Europa, o fato é que apenas uma pequena quantidade de populações do continente conseguiu resistir a esse domínio ou influência dos arianos. Entre eles estão os bascos, falantes da língua isolada basca, além dos finlandeses, dos estonianos e dos húngaros, cujas línguas pertencem à família das línguas urálicas. Na sequência da passagem dos séculos, após a opressão romana e das invasões bárbaras, seriam os celtas que se isolariam nas distantes regiões mais a oeste do continente europeu. O século XVIII AEC. No início do século XVIII AEC, enquanto os arianos implantavam novos padrões nas regiões do Vale do Indo e da Europa, na Babilônia, o deus Marduk ascendia à liderança do panteão babilônico. Ao mesmo tempo, na Babilônia de 1750 AEC, o Código de Hammurabi estava sendo escrito. Esse foi um conjunto de leis criada pelo rei Hammurabi, o sexto rei da primeira dinastia babilônica dos Amoritas, talhado numa grande rocha de diorito com 2,25 metros de altura, contendo 282 leis dispostas em 46 colunas, com cerca de 3.600 linhas escritas em cuneiforme acadiano, uma língua semítica. Enquanto isso, nas distantes florestas quentes e úmidas da América Central, os olmecas começavam a transportar nas suas rústicas balsas de madeiras imensas cabeças de pedras lapidadas em enormes blocos de rocha basática, extraídas 100 quilômetros rio acima. Acredita-se que essas colossais cabeças humanas, retratando os rostos de aparência negroide usando elmos, seja uma representação de soberanos olmecas ou de antigos deuses. Até hoje, já foram encontradas 17 dessas cabeças, esculpidas em rochas de origem vulcânica com dimensões que variam entre 1,47 e 3,40 metros de altura, e peso estimado entre 6 e 50 toneladas cada. Algumas delas foram encontradas alinhadas entre si e com os pontos cardeais, fato que parece sugerir alguma orientação astronômica.
Enquanto os olmecas começavam a esculpir e a transportar essas enormes cabeças de pedra pelas densas selvas da América Central, na distante região de Canaã, no Levante, surgia o alfabeto semítico, o qual é citado por alguns autores como o mais antigo alfabeto conhecido. O surgimento desse alfabeto, que possuía apenas 22 vogais, representou uma grande evolução em relação aos sistemas de escritas vigentes até então, uma vez que ele era composto por sinais gráficos que representavam um ou mais sons, que combinados formavam as palavras presentes na língua falada. Os posteriores alfabetos hebraico, árabe e fenício, todos de povos com etnia semita, se inspirariam nesse modelo do alfabeto semítico, o qual usava a escrita da direita para a esquerda. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser, apoie o canal tornando-se membro, selecionando uma entre as 3 opções de assinatura. Valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning and I get the paper, I check the